Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo, na medida do possível. É, Na aula de hoje vamos discutir um pouquinho sobre a evolução da espécie humana, né? Falar um pouquinho sobre como aconteceu o processo de especiação dos chamados hominídeos, né? Hoje em dia só existe a nossa espécie, né? O Homo sapiens. Mas ao longo do tempo histórico, né? Existiam outras espécies de hominídeos, né? E um certo grau de parentesco entre alguns desses hominídeos, né? Eles já não existem mais, né? Como eu falei, só existe hoje em dia a espécie atual do Homo sapiens, mas uma série de hominídeos e alguns mais aparentados que outros surgiram ao longo da evolução, né? É, e a partir e aí como é que se chegou a essas conclusões? A partir de várias evidências de registros fósseis, de outros registros, né? É, mas principalmente de registros fósseis, de descoberta de crânios, de estruturas, de registros de... como é que chama? De vestígios, né? Dessas espécies, né? Ao longo do tempo pode-se compreender e se chegar à construção, né? Apesar de existir muitas lacunas, mas a construção dessa história evolutiva dos hominídeos, né? Então o estudo e consequentemente também a comparação do material genético preservado nos fósseis, né? Os fósseis que são encontrados, eles trazem novas pistas, né? Esses aspectos eles trazem novas pistas sobre a evolução da espécie humana e das espécies de outros seres vivos, né? Então, essas evidências fósseis, esses registros de material genético, eles são fortes indícios e eles nos possibilitam reconstruir, né, essa história passada dessas espécies ancestrais, dessas espécies que não existem mais, mas que já existiram, né, que tem um grau de parentesco com a espécie humana atual e moderna, né, que é o Homo sapiens, que todos nós fazemos parte. São muitas as hipóteses desenvolvidas, né, ao longo do tempo sobre o surgimento e a evolução da espécie humana, né? Várias pesquisas, né, mais recentes elas têm revelado a existência de alguns seres vivos, né, com muitas características semelhantes à do ser humano atual, ou seja, do Homo sapiens, de nós, e que podem ter coexistido em regiões distintas da Terra durante certo período de tempo, ao longo do processo evolutivo, né? Então, ou seja, várias espécies com características parecidas, elas existiram em vários lugares diferentes, elas surgiram em vários lugares diferentes do planeta que têm características parecidas, né, com a do ser humano, né? E muitas delas podem ter coexistido, né? Ou seja, existiram no mesmo período, né, em regiões distintas do planeta, né? E algumas dessas espécies, inclusive, elas muito provavelmente elas podem ter existido e convivido juntos, inclusive a competição entre algumas dessas espécies de hominídeos pode ter sido um dos fatores que levou à extinção de algumas dessas espécies, né? Então, aqui a gente tem uma árvore genealógica mais complexa, né? Até a linhagem dos homens modernos, homens e mulheres modernos, seres humanos modernos, né? Então a gente tem essa linha genealógica, certo? Com base em análise de fósseis e em muitos registros, né? É possível verificar, né, que o registro da existência dos primeiros grandes hominídeos mesmo, que são os australopitecos, eles vão datar de 2,5 a 3,9 milhões de anos atrás, que é aquele conjuntinho que vocês estão vendo ali, que tem o Australopithecus africanos, o Australopithecus Garry, que está ali a Garry, o Australopithecus Anemenes, né, o Australopithecus Anemenes, que seria esse conjuntinho aí, que seria muito provavelmente
a parte da linhagem que vai ser esses primeiros hominídeos, que a partir daí surgiriam, né, os demais hominídeos, né? Até chegar ao Homo sapiens, que seria a espécie moderna da gente. As espécies desses conjuntos dos australopithecus, eles possuem características mescladas, né, entre um chimpanzé e um ser humano. Então a face mais parecida com a dos chimpanzés, né, mas podiam se locomover sobre os dois pés, né, com o corpo ereto, como nós, né? Mas por outro lado eles tinham braços longos próprios para subir em árvores, né? Então se acredita que tinha uma dieta como a dos chimpanzés, né? Onívora, né? Mas com base nos vegetais, né? E muitos dos estudos atuais eles apontam que muito provavelmente os australopithecus eles deram origem à linhagem dos hominídeos, né? Que seria do gênero Homo. Não necessariamente esses australopithecus aí, mas muito provavelmente um ancestral ou um dos gêneros do Australopithecus, né? Tem várias espécies. Não só existem os Australopithecus africanos, o Australopithecus afarensis, o Australopithecus garnius, são várias espécies de Australopithecus. Então você acredita que muito provavelmente ou um ancestral desses Australopithecus ou um desses Australopithecus ele tenha dado origem à linhagem dos Homo, que seria no futuro viria a ser nós, os Homo sapiens, e as espécies do gênero Homo, mas também se acredita que não só existia essa linhagem que saiu desse ancestral, que deu origem a esses Australopithecus que a gente conhece, e aos do gênero Homo, mas também seria também saído desse ramo, dessa linhagem aí dos Australopithecus também os que viriam mais para frente, né, no tempo, né, que são esses parantropos robustos, o Paranthropus bosei e o Paranthropus, esses laranjinhos aí, o Paranthropus aethiopicus, que eram espécies que viviam na Europa, né, há milhões de anos atrás, né, entre 2 e 3 milhões de anos atrás, que também tinha essa outra linhagem aí, antes de chegar nessa linhagem aqui que daria na linhagem do Homo sapiens, né? Que aí do Homo habilis, o Homo rudolfensis, o Homo erectus, o Homo florescensis, o Homo neanderthalis, essa linhagem das espécies do mundo. Então veja que tem várias espécies, inclusive antes do Australopithecus, a gente também tem essas outras espécies aqui que vinham antes do ancestral dos Australopithecus, do gênero Homo e do gênero Paranthropus. Tinha esses demais aqui, né, os Artipithecus, os Orins e por aí vai, né? Aonde é que se separa a linhagem dos macacos? Os macacos, principalmente os chimpanzés e os bonobos, eles, muito provavelmente, um ancestral que deu origem à linhagem dos Australopithecus, que daria origem muito provavelmente, à linhagem do gênero Homo, existia um ancestral que deu origem à linhagem dos Australopithecus e à linhagem dos chimpanzés e bonobos. Então, o ser humano e os chimpanzés, eles têm um ancestral em comum, certo? Ou seja, não foi a partir dos chimpanzés e dos bonobos que surgiram os hominídeos, não. Na verdade, lá atrás, um ancestral em comum deu origem aos chimpanzés, aos macacos de um lado e aos hominídeos do outro, certo? Então esse ancestral que deu origem aos chimpanzés, mais no futuro, deu provavelmente origem ao ramo dos Australopithecus, que a partir desse ramo deu origem ao ancestral dos Vamos lá. Então, um ancestral deu origem aos ancestrais. Por um lado, ele deu origem aos ancestrais dos macacos, dos chimpanzés, e por outro, ele deu origem ao ancestral dos Australopithecus e dos hominídeos, certo? Então, lá atrás é o ancestral do ancestral. É como se fosse o tataravô
Para um lado foram os chimpanzés, né? São os primatas mais próximos que são dos dentre os primatas são os mais próximos do ser humano. E então ele deu origem, esse ancestral deu origem ao ramo que chegou aos chimpanzés modernos, e o outro que deu origem ao ancestral que viria dar origem aos australopithecus e ao gênero Homo, certo? Então, as espécies mais próximas do ser humano atual, apesar de existirem várias... deixa eu citar lá. O Australopithecus afarensis é a Lucy, que a gente tem aqui, o fóssil aqui que é encontrado aqui no Brasil, que é o fóssil do menino mais antigo no Brasil, que é a Lucy, que até estava lá no museu, no museu aqui lá no Rio de Janeiro, que pegou fogo, mas que ainda foi salvo algumas partezinhas, né? Dentre os hominídeos mais próximos do ser humano atual, que é o Homo sapiens, né? A gente tem os mais próximos são o Homo habilis, vocês podem ver ali que viveu mais antigozinho, né? O Homo erectus, que viveu mais um tempo na frente ali, e o Homo de Neanderthalis, né? Que o Homo Neanderthalis, vamos ver lá pela faixa, né? Que o Homo erectus ele conviveu, coexistiu com o Homo habilis. O Homo habilis deixou de existir, muito provavelmente pode ser ou não pela competição com o Homo erectus. O Homo erectus também coexistiu com o Homo neanderthalis, depois desapareceu, e o Homo neanderthalis também conviveu com a espécie humana. Muito se acredita que a espécie humana atual, no Homo sapiens, é que levou à extinção do Homo neanderthalis. Mas no meio desse bolo existem outras espécies, como vocês podem observar aí. O Homo floresiensis, e aí por aí vai, tem várias espécies, ou seja, tem várias, é um ramo muito mais complexo do que se acredita, né? O Homo habilis, que significa o homem habilidoso, ele surgiu provavelmente há 2,1 milhões de anos e viveu até 1,5 milhões de anos atrás. Ele era chamado de Homo habilis porque ele já tinha a capacidade de fabricar instrumentos como facas e pedras, e caçava, né? Ele tinha em média entre 1 metro e 1,35 m de altura, né? O Homo erectus, que seria outro mais próximo aí da nossa linhagem atual. O Homo erectus significa o homem em pé. Isso porque a coluna vertebral, ele possui, é uma espécie de coluna vertebral totalmente ereta, né? Então ele já conseguia ficar, era bípede completamente, conseguia passar maior tempo em pé sobre os membros inferiores, sobre as pernas, né? Provavelmente, possivelmente, ele surgiu por volta de 1,8 milhões de anos atrás. Varia, né, de pesquisador para pesquisador. Alguns acreditam que o Homo erectus eles tenha convivido com o Homo habilis, então tem uma pequena variação aí, mas é besteira, vocês não precisam decorar isso não. Estudos recentes indicam que a sua extinção pode ter ocorrido há apenas 143 mil anos atrás, ou seja, muito próximo, né? Essa foi a primeira espécie a ter proporções corporais parecidas com a do ser humano atual, né? Então pernas longas e braços mais curtos em comparação ao nosso torso, a região do torso, né? Tinha essa maior adaptação para a locomoção no solo, né? Além de um cérebro maior em relação aos fósseis mais antigos, né? Junto dos fósseis dessa espécie foram encontrados vários vestígios de acampamento, como com o fogo, né, para o cozimento dos alimentos. Muito provavelmente o Homo erectus foi possivelmente um dos hominídeos que tinha a capacidade de manipular o fogo, de fazer cozimento, de não ser mais tão nômade. Em seguida, o mais próximo aí do Homo sapiens é o Homo neanderthalis, né, que é também chamado do Homem de Neandertal. Atualmente, os fósseis mais antigos do Homem neandertais na Europa são dados de 430 mil anos atrás. Eles tinham um corpo robusto, né? Eles eram habilidosos, construíam e utilizavam diversas ferramentas complexas, né? Além de objetos ornamentais e simbólicos para eles, né? Eles se protegiam do frio, né? Fazendo fogueiras no interior de cavernas, e uma característica deles é que eles realizavam os funerais, né? Quando um deles morria, eles realizavam os funerais para eles, né? Então se acredita que muito provavelmente o Homo neanderthalis tenha convivido com a nossa espécie, o Homo sapiens, e que a interação entre as duas espécies muito provavelmente possa ter causado a extinção dos Homo neandertais há mais ou menos 30 mil anos atrás. E nossa espécie, quando a gente está lá, você está aqui, né? O Homo sapiens, ele significa em português, né, o homem inteligente, né, o homem que sabe. É uma espécie que nós
nós somos, né, todos nós, e se calcula que ela tenha surgido mais ou menos há 300 mil anos atrás, né? Em 2011, né, a população da espécie humana alcançou mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né, segundo a ONU, né? Então é bastante importante enfatizar que o ser humano ele não descende diretamente, né, do macaco, né, como eu já falei, né? Aquela representação clássica, né, que aparece muito nos livros, né? No livro vocês também tem do macaco virando ser humano, é equivocada, né? Que como se fosse uma linha, e na verdade não é a linha, como se for, a evolução é muito mais os galhos de uma árvore do que uma linha reta, né? Então ele passa essa imagem, né, do macaco virando ser humano passa a impressão errada de que o macaco deu origem ao ser humano, e na verdade um ancestral comum deu origem aos macacos e também deu origem à linhagem dos seres humanos. Então a gente tem um ancestral em comum, a gente não se originou dos macacos, né? Os macacos e a gente tem o mesmo ancestral, certo? Então a gente não tem a mesma linha evolutiva, ou seja, o ser humano atual ele não deriva, ele não se origina do macaco, né? Mas o macaco, um ancestral que deu origem aos seres humanos, existe o mesmo ancestral que, por um lado, evoluiu os macacos, o chimpanzé mais próximo da gente, né? E para o outro, evoluiu as espécies que derivaram até chegar nos seres humanos, né? Então, os hominídeos eles passaram, né, por milhões de anos de evolução e foram influenciados tanto pelo ambiente em que eles viviam, né, que se desenvolveu, né, quanto pela competição entre outras espécies, né? Então, ao longo da evolução, diferentes espécies humanas chegaram a existir na mesma época, como vocês podem observar por essas barrinhas. As barrinhas coloridas é o tempo que quando eles provavelmente surgiram e quando provavelmente eles se extinguiram. Então vocês vão ver que existem várias barrinhas que se coincidem, né? O Homo habilis com o Australopithecus africanos, o Homo neandertais com o Homo habilis, com o Paranthropus boisei, com o Paranthropus robustus. Veja que vários deles muito provavelmente conviveram, né? Então, em relação a esse caminho percorrido por nossos antepassados aqui na Terra, uma das hipóteses de muitos cientistas é que o Homo sapiens surgiu na região do planeta que atualmente corresponde ao continente africano, né? E realizou longas migrações que resultaram no povoamento de outras regiões. Então, muito provavelmente ele surgiu no continente africano, ele foi migrando para outras regiões e colonizando assim o globo, né? No entanto, né, existem outras hipóteses de evolução multirregional, ou seja, populações regionais que evoluíram lentamente até até os seres humanos modernos, né? Então tem essa hipótese de que eles surgiram na África e colonizaram os outros continentes, e tem essa hipótese da origem multirregional, né? Ou seja, surgiram homínidos que deram origem ao Homo sapiens em regiões diferentes do planeta e foram se desenvolvendo até formar os seres humanos modernos. Vale ressaltar também um conceito de raça e etnia, né? A raça é uma denominação que é usada comumente para classificar alguns seres vivos, né? Como por exemplo cães e gatos, que seriam as subespécies dentro de uma espécie. No caso dos seres humanos, o conceito de raça ele não é um conceito biológico. O conceito biológico de raça é um conceito de subespécie. Então, todos os cachorros são da mesma espécie, mas eles variam. O Pinscher e o Pitbull são de subespécies diferentes, ou seja, eles apresentam raças diferentes. No nosso caso, todos os seres humanos também são da mesma subespécie. Nós somos o Homo sapiens sapiens. Então, todos nós somos da mesma espécie biológica, né? Então, no caso dos seres humanos, o conceito de raça não é um conceito biológico. Não existem raças biológicas diferentes da espécie humana. Todas as raças biológicas, nós inclusive somos da mesma espécie e da mesma raça biológica. Agora, no contexto dos debates sociais, é válido e bastante importante o uso do termo, principalmente para a ideia da gente problematizar e combater o racismo ou qualquer outro tipo de discriminação contra as pessoas, certo? Então, o conceito de raça biológica é um conceito de subespécie que não existe na espécie humana. Mas quando a gente fala de raças e etnias na espécie humana, a gente está falando de um contexto social, cultural, de origem, inclusive para poder identificar os preconceitos e a discriminação contra grupos étnicos diferentes dentro da nossa sociedade, né? Então, etnia ou grupo étnico é um grupo social cujos membros consideram ter uma origem
e uma cultura em comum, ou seja, eles têm a mesma origem, uma mesma cultura. Então, da origem dos negros aqui no continente americano, né? Você acredita que eles têm a mesma origem, né, dos processos de sequestro, né, e contrabando das pessoas, né, no tempo da escravidão com o Brasil, né, e essas pessoas que são descendentes, né, elas se consideram da mesma etnia ou da mesma raça social, por terem essa mesma origem e essa cultura em comum, né. Então pertence a uma etnia, a um grupo étnico, quem deles se considera integrante e quem é reconhecido como a ele pertencente pelo grupo e pela sociedade, né. Então as raças na sociedade humana, elas são construções sociais, políticas, né, e culturais produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo histórico da sociedade humana, e não necessariamente uma diferença biológica entre os indivíduos. Certo? Então não significa de nenhuma forma que algo da natureza biológica essas diferenças, né? Então no contexto da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças, né? Então, nas raças dentro da espécie humana. Então a gente não pode confundir o aspecto social, cultural e étnico das raças quando se refere aos seres humanos, e as raças biológicas que apresentam diferenças em sua fisiologia, e por isso em outros seres vivos existem diferenças de raças, de subespécies, que não acontece na espécie humana. Infelizmente, né, muito foi utilizado dos conceitos, erroneamente, dos conceitos biológicos de raça biológica para querer dizer que determinados grupos étnicos são inferiores ou foram inferiores, como foi o caso lá no nazifascismo e hoje em dia, né, no neofascismo, nos supremacistas, que acreditam que existem grupos dentro da espécie humana que são biologicamente inferiores. Isso não existe, certo? Isso não existe. Não existem raças biológicas na espécie humana. Nós somos todos a mesma espécie da mesma raça e temos diferenças sociais e culturais, mas isso não nos impede de serem mais ou menos que uns que os outros, né? Ou seja, ninguém pode dizer que as pessoas brancas são superiores intelectualmente a pessoas negras ou a indígenas ou a pessoas amarelas, independente de sua origem. Somos todos da mesma raça biológica. Obviamente que isso também não pode ser um argumento para inviabilizar as diferenças e as discriminações sociais que existem no nosso país e em outros países por aí fora. Então a raça, classe e etnia, analisados em separados, não contemplam a realidade, por exemplo, aqui do Brasil, né? Então a gente precisa utilizar como adequado o termo étnico-racial, né, para essas reflexões de um modo geral, certo? Então tá aí um pouco disso, né? Na próxima aula a gente fala um pouco sobre biotecnologia e a biodiversidade, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato, fiquem bem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!